Olá, nós estamos recebendo novamente aqui na Café com Conteúdo para bater um papo com a gente a fonoaudióloga e nossa parceira, a Carla Costa Alves. Olá, Carla, seja bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui com a gente na Café com Conteúdo. Prazer é todo meu, Ale. E agora, hoje, para falar de um tema diferente, nós vamos falar sobre dislalia. Afinal, o que é a dislalia? A dislalia é um distúrbio da fala onde as pessoas trocam os sons das letras enquanto falam. Esses sons a gente chama de fonema, ou seja, a pessoa vai trocando o fonema das letras. Cada letra tem o seu som. Na verdade, a letra, Ale, a gente chama de grafema. Ela é a representação gráfica de um fonema. Na língua portuguesa, o mesmo grafema pode ter mais de um fonema, ou seja, a mesma letra pode ter mais de um som. Por exemplo, se a gente pegar a letra, o grafema C, na palavra casa, ele vai ter um som de Q. Mas na palavra cebola, ele vai ter um som de S, vai ter um som de S. Então, cada letra tem mais de um som, e isso às vezes causa uma confusão na cabeça da pessoa. Ou ela troca os tipos de sons. Nós temos, a maioria das dislalias, a pessoa troca um som que seria forte por um som fraco ou vice-versa. O que é isso? Por exemplo, a letra B é um fonema sonoro, é um fonema forte. Ou seja, quando a gente fala esse som, a nossa boca vibra muito. B. O oposto dele, o fraco, o parzinho fraco dele é o P, que vibra pouco quando a gente fala. P. Então seria aquela pessoa que ao invés de falar bambu, acaba falando pampu. E o que isso pode acarretar depois no desenvolvimento, na vida dessa criança? Ela pode passar esse erro da fala para a escrita na fase escolar. Agora, isso que você está dizendo, eu imagino então que tem bastante a ver também com a estrutura da língua. Por exemplo, a estrutura da língua portuguesa, ela é, vamos dizer, bastante complexa. Até porque uma mesma letra, ela tem sons diferentes, ela pode ser utilizada para palavras diferentes. Então, de acordo com a estrutura da língua, essa dislalia, ela pode ser diferente, ela pode ser mais intensa, menos intensa? Como é que é esse processo? É que às vezes a dislalia acontece não apenas em função da língua. Por exemplo, a língua espanhola, cada grafema tem apenas um fonema, ou seja, cada letra tem apenas um som. Então isso facilita bastante. Mas não apenas a língua é um fator determinante, você pode ter alterações anatomofisiológicas. O famoso língua presa, por exemplo, que é raro. Todo mundo chama qualquer troca de fala de língua presa. Ai, fulano tem a língua presa porque fala errado. Não. Língua presa é apenas aquele caso em que o paciente tem o freio lingual, ou seja, essa pelinha que tem embaixo da nossa língua, muito curto. E aí mantém a língua muito presa no fundo da boca. E aí ela não consegue fazer o movimento que deveria ser feito para fazer aquele som. Ou seja, pode existir uma confusão entre aquilo que é meramente uma questão de ouvir e de entender ou uma questão realmente física. Exatamente, física. Outra questão importante física é que aí a gente acaba emendando, porque o ser humano não é uma coisa com uma gavetinha é isso, uma gavetinha é aquilo, tudo tá ligado, É o que o fonoaudiólogo sempre estimula, por exemplo, do aleitamento materno, de mamar no peito. Por quê? De uma alimentação que obedeça a todas as fases, ou seja, passe do líquido para o pastoso, para o sólido, porque no nosso corpo não existe um órgão exclusivamente para fala. Por exemplo, para enxergar, para ver, você tem um olho, ele serve exclusivamente para isso. E para falar, não. Nós utilizamos emprestado uma estrutura que pertence ao aparelho digestivo, que é a boca. Então, a função da mastigação e da deglutição, que é o ato de engolir, podem interferir também na fala. Ou seja, uma pessoa que tem uma alteração mastigatória, esses músculos que a gente usa para mastigar são os mesmos que a gente usa para falar. Então, se eles não tiverem um tônus muscular, ou seja, um funcionamento muscular correto, vai alterar a função da fala também.
E aí a gente entra numa questão que eu imagino que deva passar por isso também, que é a questão da famosa chupeta. Oh, meu Deus, da chupeta, da mamadeira, que muitas mães não sabem. 99% das mães dos pais não sabem. A criança não precisa de mamadeira. A criança que deixa o peito materno, ela tem condições de se alimentar com líquidos num copinho que tenha 2 asinhas e que tenha um pequeno biquinho. E ela vai tomar naquele copinho, ela não precisa obrigatoriamente da mamadeira. Né? Eu entendo a praticidade, né? Porque às vezes a mãe precisa sair com a criança e tudo mais, mas ela pode oferecer líquido para a criança também nesse copinho. Eu acho que o que a gente está falando é uma questão do equilíbrio e também da hora certa de cada coisa na vida da criança, né? E eu estava ouvindo você falar e me lembrei de uma coisa que eu imagino que muitas pessoas talvez tenham associado quando você falou, a questão a gente tem um personagem histórico criado pelo Maurício de Souza, que é o Cebolinha, e que troca as palavras, as letras. O famoso dislálico, né? E eu particularmente não sabia disso, inclusive já brinquei muitas vezes com isso na minha infância, na minha adolescência, falando como Cebolinha. Existe alguma probabilidade, agora falando nessa linha, de alguém que não é dislálico, mas que por uma questão ou de convivência ou por influência, por exemplo, neste caso, de acabar desenvolvendo uma dislalia? Sim, a dislalia não existe um fator genético, diferente da gagueira, por exemplo, que é um outro tema que a gente pode falar depois também. A gagueira existe um fator genético já comprovado da pessoa desenvolver. Ninguém nasce dislálico, a pessoa se torna dislálico por alguma contingência, ou anátomo-fisiológica ou do meio que vive. Por isso é sempre importante, e fica aqui um alerta aos pais, que quando a criança começa a falar, né, tá lá no período do desenvolvimento da linguagem, é normal haverem erros na fala, mas são erros do desenvolvimento. E é muito importante que a família não reforce esse erro. Ou seja, aquela criança que está falando erradinho é lindo, é super engraçadinho. Pais, filmem e guardem para a posteridade, mas não repitam. Não fiquem repetindo do jeitinho que a criança fala. Ah, eu quero a pepeta. Ah, você quer a sua chupeta? Mamãe vai pegar a chupeta para você. Olha a chupeta do neném aqui. Mas assim, não fique reforçando o errado, porque senão isso daí se instala e a criança pode ficar falando errado por muito tempo. Certo. O melhor, então, é incentivar o contrário, é dar um reforço positivo, sempre. Então, por exemplo, se a criança falou a palavra errada, ao invés de você achar engraçado, brincar, o que muita gente faz no dia a dia, o correto é você falar e pronunciar a palavra correta algumas vezes. E nunca dizer que está errado. Você falou errado, assim, não é assim que se fala. Não precisa, basta você falar o certo várias vezes e ela vai se desenvolver, se ela não tiver nenhum fator anátomo-fisiológico que impeça que ela fale. Agora, falando nessa linha, existe algum meio para alguém que está nos assistindo agora para perceber se isso é uma questão já de dislalia ou se isso ainda faz parte do desenvolvimento daquela criança? Em que momento e que indícios as pessoas têm, os professores, por exemplo, ou os próprios pais, de que é um alerta, de que existe alguma questão relacionada à dislalia? Bom, normalmente os erros do desenvolvimento acontecem até em torno de 5 até 6 anos. Isso aí não é rígido porque cada ser humano é de um jeito, né? O que não pode acontecer, por exemplo, uma criança que tem 5 anos de idade cometeu os mesmos erros que uma criança de 2. Mas como que a escola e os pais vão saber? É muito difícil. Nesse caso, tem que procurar e consultar um fonoaudiólogo para ele checar, para ele avaliar, ver se aquele erro está condizente com aquela fase do desenvolvimento ou ver também se aquela fase do desenvolvimento já deveria ter acabado. Ou seja, na dúvida, sempre bom procurar um profissional. Um fonoaudiólogo. Ele avalia, orienta e trata, se for necessário. Certo. E o tratamento, ele é medicamentoso, ele é terapêutico? Como é o processo? Vai depender muito da avaliação. O fonoaudiólogo, ele vai avaliar não só a parte fonética, mas também a parte anátomo-fisiológica. Se ele encontrar no exame orofacial alguma alteração nas estruturas,
ele pode encaminhar essa criança para algum outro profissional, por exemplo, um cirurgião dentista, ou um médico cirurgião, no caso de um freio lingual curto, para cortar, para fazer uma pequena cirurgia e corrigir aquilo. Ele pode encaminhar aquela criança para consultar um ortodontista, porque mesmo uma alteração de oclusão dentária pode alterar a fala. Então, na avaliação, o fonoaudiólogo vai determinar qual vai ser o tratamento e se ele vai ter necessidade de encaminhar para um outro profissional. Né? Sendo encaminhando para outro profissional, ele vai determinar a conduta dele. E o fonoaudiólogo vai determinar a conduta terapêutica. Existe uma terapia fonoaudiológica para tratar a dislalia. Desde que descartadas as possibilidades físicas que você acabou de falar, por exemplo. Isso mesmo. Agora, quando a gente fala de dislalia, parece um assunto distante ou que não seja tão prejudicial a princípio à vida de uma pessoa. Mas eu estou aqui ouvindo você falar, eu imagino, por exemplo, uma pessoa que vai querer trabalhar com comunicação. E não dá para saber, quando uma criança ainda está na fase de desenvolvimento, se ela vai querer ser um repórter, um jornalista, um apresentador, etc. Uma pessoa que está no público. Perfeito, que seja. Então, a gente não pode considerar isso, e é um erro, inclusive, pelo que eu estou entendendo, a gente considerar isso que é um fato distante, ou que eu deixo para resolver depois, etc. Porque isso pode afetar diretamente uma pessoa que vai trabalhar com comunicação, ou não. Uma pessoa que vai trabalhar com liderança, que vai estar exposta a fala o tempo inteiro. Então, é uma coisa que não pode ser deixada para depois e nem pode ser tratada como algo muito simples, né? Sem dúvida. Existem pessoas que, por N motivos, deixam de tratar isso durante a infância e acabam arrastando pela vida inteira aquela dislalia. E que é uma coisa muito limitante. Mesmo que não seja um profissional da comunicação, mas às vezes até numa entrevista de emprego. Ele pode se sair prejudicado durante uma entrevista por uma alteração de fala. E que é uma coisa, às vezes, até muito simples de ser resolvida. E quando a gente fala desse assunto, eu estava aqui, enquanto você falava, colocava alguns pontos, eu estava refletindo, e aí fica uma questão que quando a gente fala de dislalia, existe um momento certo para tratar? Existe algum momento em que já não tem mais retorno? É sempre tratável? É sempre possível resolver e reverter esses casos? Sempre é possível. É claro que se a gente intervir o quanto antes, é melhor, é mais fácil. Mas mesmo na fase adulta, o adulto com dislalia tem tratamento, basta ele querer. E esse tratamento, obviamente, vai depender tanto do próprio paciente quanto de qual é o problema que está ocasionando ou levando essa dislalia, para que então seja determinada tanto a conduta quanto a periodicidade e o tempo de duração desse tratamento, estou certo? O tempo do tratamento vai depender às vezes mais do paciente, né? Cada um tem o seu tempo de resposta a uma terapia, a qualquer terapia, inclusive a fonoaudiológica. Ok, Carla? Muito esclarecedor, muito obrigado pela sua participação aqui. Como você já sabe, estão aqui embaixo os contatos da Carla. A Carla é fonoaudióloga, como eu já falei aqui em outras ocasiões. É a nossa parceira, está sempre com a gente aqui na Café com Conteúdo. Então, se você precisar dos contatos ou precisar fazer alguma avaliação fonoaudiológica que não seja só para dislalia ou para qualquer outro assunto relacionado à fonoaudiologia, estão aqui embaixo os contatos da Carla. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ale. Até a próxima. Até a próxima.